Pessoal, então bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade às leis de Newton, resolver alguns exercícios e anunciar dois tipos de interações, né, que a gente tem que estudar, que é força de atrito, né, e força centrípeta. Finalizando esses dois itens, a gente finaliza aqui as leis de Newton e já pode trabalhar com a parte de energia, né, conservação de energia, entre outros temas correlacionados, tá? Então, beleza. Só para finalizar, né, para a gente resolver um exemplo de plano inclinado, então aqui eu escolhi esse exercício, tá? Dentro da nossa referência aqui, tá? A gente tem o seguinte, aqui ó, um arranjo experimental esquematizado na figura, o fio e a polia são ideais, né? Não tem massa, né? Não esticam, no caso. Despreza-se o atrito entre os blocos A, ou seja, não tem força de atrito aqui nessa superfície, aqui, né? E o plano inclinado, né? Não tem o atrito entre bloco A e o plano inclinado. Adote a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e não considere a influência da resistência do ar, né? Eu tenho a massa de A e a massa de B. E ele está pedindo a letra A aceleração, porque os dois blocos vão descer, né? A intensidade da tração, que estão nos fios. A, a intensidade da força resultante que o fio aplica na polia. Primeira coisa, a gente tem que determinar as forças atuantes em cada um dos blocos, tá? Então, bom, a gente vai ver aqui que no bloco A, eu tenho a força peso. A gente tem uma força normal, que é a força de contato entre o bloco A e a superfície, tá? E temos também a tração, certo? Então são essas forças atuantes no bloco A. E no bloco B, quais são as forças? Basicamente duas, né? A força peso de B e oposta a ela, né? Que corresponde à reação, né? É, em relação à tração aqui T, eu vou ter essa outra tração aqui, obedecendo a terceira lei de Newton, né? Bom, a gente vai resolver o mais fácil primeiro, que é o bloco B. Né? Por quê? Porque só tem essas duas forças. A primeira coisa que a gente vai resolver é o bloco B. Ok? Seguinte, deixa eu só fechar aqui o diário. Já fiz a chamada, tá? Ah, a gente sabe então que a força resultante em B é igual que o peso, a força peso, esqueci de pôr um vetor aqui, né? A força peso de B mais a tração. Bom, mais uma vez, eu vou falar assim, então para baixo é o meu sistema de referência. Eu sei que as duas forças estão na mesma direção, não tem que decompor força nenhuma, né? Então, eu posso retirar os vetores fazendo o quê? Subtraindo, fazendo a força resultante a subtração do peso B menos a tração, né? Porque elas estão contrárias, né? Eu adotei para baixo meu sistema de referência. Então, o que que eu vou fazer? Então, que a massa de B, que a força resultante em B é igual ao peso B menos a tração. Posso fazer isso porque elas são forças de mesma direção. Deixa eu tirar esse vetor aqui, né? Bom, a gente sabe que a força resultante é a massa de B vezes a aceleração, que é igual ao quê? O peso de B, que é a massa de B vezes a gravidade, menos a tração. A gente vai guardar isso aqui, tá? Bom, agora a gente vai focar no objeto A, ok? A gente vai focar nele. Deixa eu fazer aqui. O que que a gente tem? A gente tem o seguinte. Vou primeiro para promover o seguinte. Olha só, pessoal. Eu vou redesenhar ele aqui ao lado. A gente sabe que tem uma inclinação de 30 graus, né? Então a gente vai fazer o seguinte. Redesenhar aqui ao lado. Então, eu tenho aqui essa inclinação. Eu vou ter o bloco A aqui, certo? Eu sei que tem um peso A. Vou até mais exagerado aqui. Eu sei que tem a normal. E eu sei que tem a tração aqui.
certo? O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, eu vou projetar, fazer essa projeção aqui, ó. Então aqui tem 90 graus. Então, se aqui tem 90, aqui vai ter 60. Por quê? Olha só, dentro de um triângulo, a gente sabe que se somar os ângulos internos vai dar quanto? Alguém sabe? 180? 180, né? Então, se aqui tem 90 mais 30, dá o quê? 120. Então, aqui tem que ser 60, né? Não é isso? Então, 180, né? Quem falou foi a Ana Cecília, que falou. Ana Cecília. Então, a Ana Cecília está correta, né? Então, temos o quê? 180 graus internamente, então aqui tem que ser 60, certo? Bom, é o seguinte, eu vou estipular um plano cartesiano inclinado assim, ó. Vou falar que aqui é x e aqui é y, tá? Ou seja, eu vou decompor meus vetores forças, todos eles em relação a esse plano cartesiano aqui, tá? Então, o que que eu estou fazendo? Então, aqui é como se eu tivesse o eixo y, né? E aqui, essa linha azul, é como se fosse o eixo x. Bom, então eu vou projetar a única força que está fora do meu plano cartesiano aqui, ó, é o peso. A normal está coincidindo com o eixo y e a tração com o eixo x, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai decompor o vetor peso A. Então, eu vou tracejar aqui, eu vou fazer até de preto. Então, eu vou tracejar aqui, ó. O que que é esse tracejado? É a projeção do peso A no, ah, no eixo Y. Deixa eu colocar esse peso A aqui. Então, eu vou projetar o peso A em Y. Vou ter esse vetor aqui, ó, do início dele até o final da projeção. Vou chamar de peso A Y, tá? A projeção do peso A no eixo X, vou chamar de quê? Peso AX. Olha só então que interessante. O peso AY está oposto ao normal. E o peso AX está na mesma direção da tração, né? O que que a gente vai resolver então? A gente vai falar o seguinte, vai somar as forças em cada uma dessas direções, tá? Lembrando que se meu bloco não move na direção Y, naturalmente a gente vai notar que a força resultante na direção Y aqui é zero. De modo que o peso AY mais a normal vai ser igual a zero, tá? Ok? Então, se eu pegar esse vetor aqui, ó, vamos pegar aqui o vetor peso A, vou colocar ele aqui, tá? O peso A nada mais é do que a soma do peso A x mais o peso A y. Olha aqui que interessante, ó. Hã? Opa, deixa eu só copiar. É verdade? Olha só, peso AX mais peso AY vai dar o peso A. Ou seja, né, eu consigo fazer a volta, né, depois da decomposição. Ok? Só qualquer dúvida podem me interromper. Eu sei que esse ângulo aqui ó, é 60, né? Certo? Ah, se esse ângulo é 60, esse ângulo aqui é 30, ó. Não é isso? Ou seja, vamos adotar como referência esse ângulo da inclinação para a gente calcular aqui, ó. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Ou seja, o cateto oposto sobre a hipotenusa, eu estou pegando o cateto oposto ao ângulo de 30, tá? Então, eu vou até apagar o 60 aqui, ó. Eu vou apagar ele aqui. Essa borracha tá muito grande, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou apagar esse 60 graus aqui. Eu vou utilizar como referência o ângulo da inclinação do meu plano, tá? Então, já sei que aqui, ó, esse aqui é um ângulo de 30 graus, tá? E é verdade, né? Olha só, se aqui é 60, aqui, esse ângulo aqui tem que ser 30, né? Ou se aqui é 60, aqui é 30. É o mesmo ângulo da inclinação. O que que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que o peso de AX, ou seja, a intensidade do peso decomposto na direção X sobre a intensidade da força peso A, vai dar o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa, que é o peso de A, vai me dar o quê? O seno de 30 graus. De modo que se eu isolar o PAX, então PAX é igual ao peso A vezes o seno de 30 graus.
ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou determinar o cosseno, que é o quê? O cateto adjacente ao ângulo de 30 sobre o peso de A, que é a hipotenusa, vai me dar o cosseno de 30. Então, o peso de A, y, sobre o peso de A, é igual a cosseno de 30 graus. Isso implica que se eu passar esse peso de A para cá multiplicando, o peso de A, y, é igual ao peso de A, cosseno de 30 graus. Certo? Bom, vamos trabalhar com a direção y. Olha só, a força na direção y, em A, a força resultante do bloco A na direção y, é igual ao quê? A força normal mais a, a força peso de A na direção y. Só que, como o bloco não movimenta na direção y aqui, a gente sabe que essa força é igual a zero. E se eu adotar aqui para cima, aqui, ó, que é normal, está no mesmo sentido da minha referência y, e o peso de AY está ao contrário, então nós podemos retirar os vetores e vamos fazer o seguinte, que é normal menos peso de AY é igual a zero. De modo que nós vamos ter o quê? Que é normal é igual ao peso de AY, que implica que, vamos fazer a continha? A normal vai ser igual ao quê? O peso de AY é o quê? É o peso de A cosseno de 30 graus. De modo que é normal é igual ao peso de A, é a massa de A, vezes a gravidade, vezes o cosseno de 30 graus. Então, a normal que está atuando aqui, que é a força de contato entre a superfície e o bloco, ela vai ser qual vai ser a intensidade dela? Ó, a gente sabe que a massa do bloco A, vamos voltar aqui, é 6 quilos. Ó. A gravidade vale 10. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, tá? Então, esse cara aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2. A gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a massa de A é 6 kg. Ou seja, a normal aqui vai ser igual a quê? 6 vezes 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui embaixo, a normal é igual a quê? 30 raiz de 3 newtons. Então aqui calculei a normal. O exercício pediu a normal? Eu acho que sim, né? Ou não? Não, não pediu, mas eu calculei, tá? Poderia ter pedido. Ah, como é um exercício exemplo, acho que é interessante calcular também, tá? E vocês entenderem essa ideia que ele não movimenta nessa direção y. Então, agora a gente vai olhar o movimento na direção y. Por que é o movimento na direção y? Olha só, a direção y corresponde à mesma direção da tração aqui. Nós vimos aqui pela decomposição de vetores, eu falei y, né? Não, então, e x, né? Desculpa, pessoal. Vamos recomeçar. Então, agora a gente vai ver o movimento na direção x, que é a direção da tração. Olha só, decomposição dos vetores, né? No eixo xy, nós vimos que a tração é na direção x e também vimos que há uma contribuição da força peso na direção x, que também favorece com que o bloco desça. Né? Não é somente a tração que vai ajudá-lo, também é o que? A força peso decomposta nessa direção. Então, a gente vai analisar o problema agora, né, com relação à direção x. Olha só, do mesmo modo que fizemos para y, né, a gente vai fazer aqui para x. O quê? Que a força resultante em A, direção x, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual a tração mais o peso de A na direção x. Certo? E essa força ela não é igual a zero. Como a força peso e a tração estão na mesma direção do meu sistema aqui que eu adotei, então elas são positivas, né? Sabendo que o meu bloco vai para baixo também, né? Também na direção x, então nós podemos tirar o vetor, então nós vamos ter que a força resultante em A é igual a tração mais PX. De modo que a força resultante em A é igual a massa de A vezes a aceleração, que é a mesma aceleração do bloco B, né? Certo? É a mesma aceleração do bloco B. Que é igual ao quê? A tração mais PAX. Certo? De modo que a massa de A vale 6 kg, vezes a aceleração que eu não sei. Isso é igual a tração, que eu não sei, mais PAX. Mas PAX é igual ao quê? A massa de A vezes a gravidade, vezes o seno, 30 graus. Olha só. PAX, ó. Então, nós temos que 6A é igual a tração mais
6 vezes 10 vezes seno de 30. É 1/2, ou meio, né? De modo que no bloco A que vai dar o quê? Que 6A igual a T mais 30. Eu não fiz isso para o bloco B. Vamos substituir valores para o bloco B aqui, ó. Faltou fazer, né? O bloco B, a massa é 4. Se a gente fizer a substituir os valores, né, que não foi feito, o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter que 4A é igual a 4 vezes 10 menos T. Ou seja, nós vamos ter que 4A é igual a 40 menos T. Certo? Bom, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Tá? Olha aqui, eu tenho essas duas, né? Quer ver? Tem essas duas aqui, ó. Eu tenho do bloco A e tenho do bloco B. Então eu vou resolvê-las aqui, ó. Tá? Então nós temos que 4A é igual a 40 menos T. Eu também tenho que 6A é igual a T mais 30. Certo? Tem duas formas de resolver essa equação aqui. Eu posso isolar o termo T de uma da equação e jogar na outra, ou eu posso simplesmente, eu vou somá-las, as equações. De modo que se eu somar aqui, vai dar o quê? 4 mais 6 vai dar 10A, é igual a 40 mais 30 vai dar 70, menos T mais T dá zero. Ou seja, a aceleração vai ser igual a quê? 70 sobre 10, que é igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Olha só, encontrei a aceleração. 7 metros por segundo ao quadrado. A letra A, o módulo da aceleração entre os blocos. Calculei a aceleração. Certo? Letra B, ele pede a tração. Se essa é a aceleração que vale 7 metros por segundo ao quadrado, vamos jogar em alguma dessas duas equações aqui, ó, ou nesta ou nesta. Vamos jogar na primeira? Então vai ser 4 vezes 7 é igual a 40 menos t. Ou seja, vai dar o quê? 28 é igual a 40 menos t. T vai ser igual a quê? 40 menos 28. T é igual a quê? 12 newtons. Tá? Então encontrei a tração no fio. Certo? Bom, a letra C. A intensidade da força resultante que se aplica na polia. Se eu pegar a polia, vou redesenhá-la. Se eu pegar na polia aqui, ó, eu vou ter uma tração aqui e outra tração aqui. De modo que se eu for colocar somente as trações, eu vou ter essas forças aqui atuando sobre ela, ó. Certo? E eu sei que aqui vale 30, ó. Certo? O que eu tenho que fazer? Deixa eu pôr os vetores aqui. Ah, eu vou ter que decompor essas forças. Então, vou chamar aqui de TY. E a projeção aqui vai ter o TX. Certo? De qual força que eu estou colocando? Eu estou colocando dessa tração que está inclinada a 30 graus, tá? Ok? Ah, o que nós vamos ter aqui? Ah, com certeza, a força resultante aqui ó, vai ser zero, tá? Por quê? Porque eu também vou ter a normal do fio na polia, né? É como se fosse a corda atuando ali na polia, né? Vai dar zero no final. Bom, a gente sabe que vale 12 para baixo aqui, ó. O que eu vou somar? Vou somar essas forças. Vamos somar na direção X e na direção Y, tá? Vamos pegar aqui, ó. Nossa. Vamos lá. O meu TX aqui, ó. Mais uma vez eu vou ter um triângulo retângulo. Deixa eu desenhar aqui, ó. Vou ter o quê? Esse aqui inclinado. Eu vou ter o TX aqui 30 graus. E vou ter o TY aqui, né? Eu tô pegando essa tração inclinada, tá? Aqui tá na vertical, que é essa aqui, ó. Eu não preciso decompor, não. Ok? Aqui eu tô posto é isso aqui, né? Então, TY sobre T é igual a seno de 30. E o TX sobre T é igual a cosseno de 30.
Então, meu TY, vou fazer direto aqui, vai ser o quê? O meu T vezes o seno de 30. Seno de 30 é meio, né? Isso implica que vai ser o quê? O meu T vale 12. 12 vezes meio, que vai dar o quê? 6. Tá? Se eu fizer aqui a mesma coisa, meu TX, ele vai dar 6 raiz de 3, tá? Vou fazer direto aqui pra gente ganhar um tempinho, tá? Que é o quê? Cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2, vezes 6, que vale o T, né? Meu TX vai dar 6 raiz de 3. Que é 12, né? No caso, o T é 12. 12 vezes raiz de 3 sobre 2 vai dar 6 raiz de 3, tá? Fazendo direto aqui. Se eu somar todas essas forças, o que nós vamos ter? Na direção Y, nós vamos ter a, a força resultante aqui, ou a tração resultante, vou colocar até em outra cor. A tração resultante, ela vai ser igual aqui, meu Tx menos T, ó, desculpa, meu Ty menos T, que é Y, né, gente? Meu Ty menos T, isso aqui na direção Y, e a tração resultante na direção X, vai ser igual simplesmente o Tx, que dá igual o quê? Igual a 6 newton. Quanto que dá que a Ty menos T vai ser o quê? Desculpa, 6 não, né? 6 raiz de 3. Que é o Tx, né? Então, a tração aqui na polia, eu vou ter o quê? 6 newton para cá, 6 raiz de 3 para cá, né? E na direção Y, eu vou ter menos, eu vou ter 6 menos 12, que dá menos 6 newton. Ou seja, eu vou ter mais uma outra tração para cá. Ter resultante em Y e ter resultante em X. Então, eu vou ter duas forças. Eu vou ter o quê? Ah, vou ter uma dessa intensidade de 6 raiz de 3 para cá, mais uma de 6 para baixo. Então, a força resultante, ela vai ser uma força resultante, um TR resultante aqui, ó. Certo? Então, gente, o que a gente faz para calcular o valor dessa tração aqui, aplicada em intensidade ao TR ao quadrado? É igual a quê? 6 raiz de 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. TR ao quadrado é igual a quê? 36 vezes 3 mais 36. Né? No TR, ele é igual a quê? 4 vezes 36. Então, meu TR é igual a raiz de 4 vezes 36. Vai dar 2 vezes 6, que dá 12 newton. Então, na minha polia, eu vou ter uma tração assim, ó. Vou ter uma tração assim, aplicada, tá? De 12 newton. Essa segunda parte ela é mais complicadinha, porque eu tenho que ficar decompondo os vetores, né? Certo? Ah, eu não iria colocar no exercício, mas já que colocou no exercício da lista, eu não ia colocar essa tração, não. Mas já que colocaram, vamos resolver, né? Pessoal, essa terceira parte aqui da letra C, eu resolvi ela Então, qual que é a dica, pessoal? É o seguinte, qual que é o ordenamento para você resolver o exercício das leis de Newton? Primeiro, determina um sistema de referência. Segundo, se as forças estão na mesma direção, porém em sentidos contrários, você vai subtrair essas forças relacionadas ao sistema de referências. Se elas estão na mesma direção e sentido, você vai somar. Certo? Se a força resultante nessa soma ou subtração, ela pode dar uma força resultante igual a zero ou diferente de zero. Tá? Vai ser igual a zero quando seu corpo está com velocidade constante ou seu corpo está parado. Ou seja, a força resultante é zero quando seu corpo tem velocidade constante ou está parado. Tá? Nessa dada direção. Ok? Se ele não está parado e não tem velocidade constante, ou seja, a velocidade muda, ele tem uma força resultante atuando nessa dada direção. Segunda questão, você tem que ver se suas forças, se elas não estão na mesma direção, você vai ter que decompô-las, fazer decomposição referente a um sistema de referência. Tá? Depois dessa decomposição, você vai fazer os passos de subtrair ou de somar as forças, considerando que é o seu sistema de referência. Tá?
Ok? É uma receita de bolo. Tá? Vocês têm que saber esses passos, basicamente. A gente vai falar um pouquinho sobre força de atrito. A força de atrito nada mais é do que a força de interação de superfícies. Então, eu tenho a interação entre superfícies que dificultam o movimento. Bom, então essa dificuldade vai depender de características, né, de cada superfície ou das interações entre as superfícies. O que seria basicamente? Então, vou pegar aqui um bloco e uma superfície. Aí eu vou trazer esse bloco com a força para cá. Se eu fizer um zoom, aumentar aqui, o que nós vamos notar? Nós vamos notar que essa superfície tem rugosidades e essa superfície também tem rugosidades. Certo? De modo que essas rugosidades vão interagir entre si, é como se fossem ganchos, né? E vai dificultar o movimento. Então, de modo que eu vou ter o quê? Uma força, que a gente chama de FAT, uma força de atrito. Tá? Deixa eu pôr o vetor F aqui, né? Ou seja, vou chamar de FAT, é o que? A força de atrito. E cuja unidade também é Newton. Basicamente, a força de atrito, como ela se dá pela interação entre as superfícies, ela tem uma relação, né, com a normal. A força de atrito, então, ela vai ser proporcional à normal. Só que nós vamos colocar um coeficiente, que a gente chama aqui de coeficiente de atrito. O que é esse coeficiente de atrito? Ele é o coeficiente que determina o quanto minha superfície vai interagir de modo que essa interação vai dificultar o quê? O movimento, né, de um bloco interagente com outra superfície. Certo? Então, esse coeficiente de atrito ele vai determinar essa dificuldade. Tá? Bom, a unidade dele não tem. O coeficiente de atrito é adimensional. Tá? Tem dimensão. Ou seja, se a normal é dada em newtons, a força de atrito também é dada em newtons. Então, o coeficiente tem que ser sem dimensão. Então, não tem dimensão de nenhuma grandeza física. Né? Nenhuma unidade. Ok? Eu posso diferenciar em dois tipos de coeficiente de atrito. Eu posso ter o coeficiente de atrito estático, ou seja, é falado somente quando meu corpo está parado, ou, vamos colocar aqui meu corpo imóvel. E o dinâmico. Animal, né? Meu corpo, ele vai estar móvel. Certo? Então, tem essas duas diferenças de coeficiente de atrito. Então, por exemplo, se eu pegasse o meu exemplo aqui, ó, se eu quisesse falar, então minha superfície tem um atrito, então vou pegar um exemplo. Eu teria uma terceira força para cá, que eu chamaria de força de atrito, que ele é proporcional ao normal e coeficiente de atrito. Ou seja, eu teria que considerar aqui na direção x, ó. Cadê? Aqui. Teria que considerar uma força de atrito aqui. Mas como nosso problema não deu atrito, então eu vou retirar. Tá? Então o que muda se eu colocar uma força de atrito? É só mais uma força que eu tenho que incluir no meu corpo, né? Da mesma forma, se eu posso precisar decompô-lo ou não, né? Então, assim, a força de atrito ela não dificulta nosso problema, uma vez que a gente já sabe os passos de resolver, né? Nosso problema. A outra força que eu vou falar para vocês aqui, e a gente finaliza a aula de hoje, é a força centrípeta. A gente viu lá atrás que a aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, imagina que tem um corpo executando a trajetória circular, um corpo massivo, com a velocidade aqui. Eu vou ter uma força que é voltada para o centro, que a gente chama de força centrípeta, que é devido ao quê? Que ela é devido à própria aceleração centrípeta. Tá?
Então, tem uma aceleração centrípeta que faz com que eu tenha uma força centrípeta. E qual que é a ideia da força centrípeta? É fazer com que o corpo mantenha a trajetória circular. Então, a força centrípeta, em termos de módulo de intensidade, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Tá? Lembra que é sempre para o centro. Então, a força centrípeta, em termos de intensidade, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. O que é o raio? É a distância da trajetória até o centro da minha circunferência. Né? Então, quando eu tenho objetos que estão executando trajetórias circulares ou curvilíneas, eu vou ter essa força centrípeta aqui. Ok? Aula que vem a gente resolve alguns exercícios relacionados com a força centrípeta. Tudo bem?